Yeah. E esse é o nosso primeiro bate-papo RS. E não poderia começar de uma forma melhor como falando e conversando com o técnico do Águia de Marabá, Matheus Sodré. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, onde a gente vai estar falando bastante sobre carreira, sobre gestão no futebol, sobre como que o Águia de Marabá tem evoluído. E você que está aí do outro lado acompanhando essa entrevista, você já pode se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder aqui os conteúdos do canal. O Águia está numa expectativa muito grande para o jogo da Copa do Brasil. Esse conteúdo vai estar subindo antes do jogo e a gente, claro, vai falar sobre isso. Mas antes, Matheus, você tem 37 anos, você é paulista da capital, São Paulo, campeão paraense, campeão da Supercopa Grão-Pará e filho do Gerson Sodré, um dos grandes ídolos do Itabuna, do Ceará, e que certamente é a tua maior inspiração dentro do futebol. Que história, hein, Matheus? Antes de mais nada, te agradecer por aceitar participar desse bate-papo. Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar participando aqui, espero que o pessoal de casa goste aí desse bate-papo. Certamente vão gostar, sim. Agora, Matheus, deixa eu iniciar essa entrevista com essa pergunta, porque eu fiz uma pesquisa a respeito de ti e eu vi que tu não teve uma carreira tão extensa como jogador. Tu parou de jogar cedo, né? E já foi logo para a parte da comissão técnica, ser auxiliar técnico e depois técnico de futebol. Mas como que foi teu início no futebol? Como que começou a tua trajetória dentro do futebol? Começou através do meu pai, né? Com certeza. Desde pequeno acompanhando ele aos gramados, né? Ele foi jogador, depois você acaba criando gosto e acaba jogando como qualquer outro, né? Na escola, nos bairros. Depois me aventurei, né? Em algumas equipes, profissionalmente também, inclusive no Itabuna. Cheguei a fazer três temporadas lá no Campeonato Baiano. Subi com o time, um time quando eu estava na segunda divisão. Mas eu tenho que ser sincero, não foquei, eu não me dediquei, digamos assim, né? Acabei ficando pelo caminho, mas rapidamente me encontrei nessa nova função. Sei que eu poderia ter rendido um pouco mais aí pela qualidade que eu tinha, mas o futebol te mostra que é isso, né? Se você não se dedicar, não abrir mão de algumas coisas aí, você acaba ficando pelo meio do caminho. Eu costumo passar isso para eles, né? Uhum. Afinal de contas, tem alguns jogadores aí que acabam sendo mais velhos do que eu, aí que eu tenho que comandar, então, e agora essa meninada aí acaba servindo de aprendizado para eles. Tu era de qual posição? Eu era centroavante. Centroavante, referência de área? Referência, por isso que eu gosto desse nome, porque eu sei da importância, né, de um sistema aí para essa função que eu particularmente gosto bastante, né? Senti um pouco de falta aí quando eu cheguei aqui no Águia, mas rapidamente conseguimos trazer o Yuri Tanque, né, para essa temporada de agora. Agora perdemos ele, conseguimos trazer o Vitão, inclusive, aí para poder suprir aí, tá podendo fazer com que a gente tenha alternativas durante o jogo. Beleza. E a tua trajetória como técnico de futebol? Ela se iniciou, tu falaste que como jogador você acabou perdendo ali a vontade de continuar sendo jogador, acabou focando na parte de comissão técnica e aí você decidiu virar auxiliar técnico e a tua primeira chance foi na Portuguesa, a primeira oportunidade de trabalho. Foi lá. Foi lá. Eu, na verdade, eu sempre fui curioso, que eu costumo brincar, né? Eu sempre acompanhei meu pai quando ele era auxiliar de Estevão Soares em grandes clubes, Ceará, Palmeiras, Ponte Preta. Eu sempre estava nessas mesas aí como se eu fosse um membro da comissão técnica, né? E em determinado momento eu acabei virando olheiro, né? O Estevão e meu pai me mandavam para outras cidades, me mandavam para CT infiltrado para poder ver alguma jogada. Ninguém te conhecia, então não tinha perigo, né? Eu era muito novo. Fiz várias vezes essas funções aí para eles, né? Comecei a pegar gosto, né? E aí eu costumo falar que a Portuguesa, meu pai tem uma história linda na Portuguesa, aí ele estava lá no clube, a hora ele ficava de auxiliar fixo do clube, a hora ele pegava a categoria para poder salvar lá. Quando eu estava dando continuidade para ele lançar, digamos assim, no futebol, vem o Maurício Cupertino, depois de sair da seleção com o Galo, ele assume o sub-20. Meu pai na época falou: Maurício, se o Matheus está começando agora, ele pode acompanhar seu trabalho? Aí o Maurício falou: não só acompanhar, ele pode ficar aqui no campo comigo. E aí o Maurício gostou do meu trabalho, ele entra, aí a Portuguesa começou a valorizar não só o filho do Sodré, mas também por um cara como o Maurício Cupertino também
deu um empurrão O nesse sentido, o profissional, pessoal né? deu um profissional, e aí eu acabei ficando mais 2 anos ali na Portuguesa, entre sub-15, 17 e 20, e retorno o Maurício na minha vida me procurando para poder ser auxiliar dele na China. Então mostra que você acaba fazendo um bom trabalho, você acaba aproveitando uma oportunidade. Se eu não tivesse levado a sério, né, como foi na questão profissional, às vezes a oportunidade tinha passado, e graças a Deus aí começaram a me enxergar também numa forma. Não sou um filho do Sodré, que eu não escondo, eu levo isso com muito orgulho, por sinal, porque eu sei desse privilégio, eu sei que isso facilitou, e o meio do futebol nós sabemos a dificuldade como é, né? Você tem que ter o Logo, QI, né? Querendo ou não. logo uma portuguesa de esporte, mas eu costumo falar, eu soube aproveitar, porque ninguém fica 4, 5 anos num local só por ser filho de alguém. É verdade. E, cara, como que foi essa experiência do futebol chinês? Que tu fostes ali auxiliar técnico na Portuguesa e logo depois desse tempo que você ficou lá, você já foi para esse desafio lá no outro lado do mundo, na China. Como é que foi essa experiência? Foi muito bacana, né? Foi uma experiência que eu falo que acabou me deixando muito mais maduro, acabou tendo que ter um entendimento de algumas situações, né? Facilitou porque meu pai ficou uns 12 anos como auxiliar, então já pegava um pouquinho do jeito dele para suprir o que o Maurício precisava lá. E é o que eu falo que serve para muito aqui, né? Que me ajudou muito quando eu vim para o Águia, que é a questão de você se adaptar, né? Nós temos a nossa maneira de jogar, a nossa preferência, mas não necessariamente você consegue executar, né? Sim. Seja com jogadores, né, que estão ali naquele momento, seja o campeonato, seja a questão de campo. E lá na China eu tive muito esse aprendizado, porque eu era auxiliar do profissional ali com o Maurício normal, e lá tinha uma equipe B, onde eu era o treinador. Então ali eu já comecei a Ah, criar aí é legal. todo jogo você fazia contra o time, no outro dia ficavam os reservas e o pessoal do sub-20, e você jogava contra o mesmo adversário no estádio normal, fazendo formações. Ali eu comecei a criar uma casca bacana aí que me dá essa confiança aí para hoje eu estar podendo executar com um pouco de tranquilidade. Uma casca essencial também, né? Essencial. Porque é que nem o Maurício foi muito feliz lá, né? Ele gostava muito de um time muito ofensivo, e lá nós não tínhamos essa característica. E onde ele falava, nós temos que se adaptar aqui. E se a gente continuar batendo aqui nessa tecla, nós não vamos durar. E aí rapidamente tivemos entendimento das características do que a gente tinha ali. Nós fizemos uma excelente campanha lá na ocasião, quase batemos na trave ali para poder subir para a primeira divisão, né? Por questões até de brigas ali, presidência, tudo com ele, que eu prefiro não citar, que nós Fica ficamos pelo tranquilo. detalhe, mas mostrou o grande trabalho e uma grande mudança de chave que o Maurício proporcionou lá. Beleza, Matheus. Agora eu vou te perguntar sobre Águia de Marabá. Como é que o Águia de Marabá surgiu na tua vida? Porque o Águia, um clube aqui do Pará, lá de Marabá, propriamente dito, né? O próprio nome do clube já diz. Como é que surgiu o Águia? Como que chegou o Águia de Marabá ali para ti? E como que tu enxergaste essa oportunidade de ser um técnico, de ser, num português claro, o protagonista de uma equipe e de iniciar um trabalho, porque você chegou aqui no Águia para iniciar um trabalho no início de temporada. Como é que foi isso? Em 2021, no oeste, né, de São Paulo, lá, eu acabei conhecendo o Gesiel, que é um preparador físico, né, que ele trabalhou alguns anos aqui. Inclusive, ele é meu preparador Ainda físico hoje hoje, né? hoje ele é. E ele ficou longos períodos aqui, sempre nos estaduais, depois ele ia para os campeonatos brasileiros, e uma dessas nós nos encontramos no Campeonato Brasileiro da Série B lá. E aí começou a falar um pouquinho mais do estadual vou fazer no Águia, e ficou aquela conversa informal, que de repente em 2021 veio realmente o convite, né? E aí eu acabei aceitando na ocasião para ser auxiliar técnico do João Galvão, e onde o João Galvão acabou me dando total liberdade para executar o meu trabalho, né, como auxiliar técnico, e isso chamou a atenção do Pedrinho e do Ferreirinha, vice-presidente e presidente. E por uma grata surpresa, eu acabei saindo depois do campeonato. Nós perdemos nas quartas de finais para o Clube do Remo. Acabei saindo. Em 2022 teve o Samuel Cândido, depois veio o Vando e fez um excelente trabalho. E para minha surpresa, no final do ano, eles vieram me chamar para ser o treinador, né, da equipe, ser esse comandante num ano importante do clube, né, onde ia ter esse calendário para a Série B, que fazia, acho que 15 anos que a equipe não participava. Sim. E eu senti muita confiança, porque eles viram um pouco do meu trabalho, prontamente trouxe meu fiel escudeiro ao meu lado aí, com essa experiência para você acabar mesclando, e conseguimos fazer um grande trabalho. Cara, que bacana. E
quais foram assim, os desafios que você encontrou logo que você chegou no Águia? Você já tinha vindo como auxiliar, mas depois dessa sua passagem como auxiliar, você retorna como treinador do Águia. O que você encontrou ali? E logo de cara, quando você assume o comando técnico, você já consegue fazer história no Águia, né? Junto com todo o teu staff, com toda a diretoria que está no comando do Águia. O que você encontrou ali? E já engatando uma outra pergunta, já até passando um pouco por cima aqui do roteiro, essa conquista estadual, o título estadual, da forma como veio, você chegou a sentir, num período ali da competição, falar assim, égua, cara, vai chegar. Vai chegar o nosso título, vai chegar a chance da gente levantar esse troféu e de quebrar um pouco essa hegemonia dos clubes da capital. Primeiro, a responsabilidade foi gigante, né? Eu costumo falar, você acaba substituindo um ídolo, né? Que é o Vando, foi indo dentro de campo e conseguindo fazer Jogou pouco um o Vando, né? excelente trabalho. E aí você desconhecido, você com pouca bagagem no futebol, a diretoria foi bem firme, né? Na questão do nome. Mas como eu falei, eu confiava muito no meu trabalho, eu confiava muito na minha dedicação, confiava muito nas pessoas que estavam ao meu redor, né? Meu pai sendo auxiliar técnico, governança, preparador físico que eu trouxe na ocasião que o Gesiel estava em outro lugar, e ele fez parte dessa ligação para chegar no meu nome, né? Eu sei disso. Mas o grande desafio é esse, né? Os jogadores, você sabe como que é, os jogadores ficam te testando a todo momento, né? Eles olham um treinador jovem, né? Tem aquela desconfiança, mas a partir do momento que você consegue se impor, consegue mostrar o caminho, eles conseguem ver, opa, isso aqui está dando certo, eles rapidamente compram a sua ideia. Sim. Eu tive uma felicidade grande de ter alguns jogadores que eu tinha trabalhado em 2021, o que faz com que os outros entendam, falam, não, esse cara é sério, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Porque o futebol não dá para você esconder muito, né? Uhum. Mesmo jeito que você tira informações deles, eles tiram de você, né? E aí eles conseguiram comprar essa ideia. E entrando um pouco até na sua pergunta sobre aonde você identificou que poderia chegar pela pré-temporada. A pré-temporada mostrou que nós iríamos fazer um grande campeonato. Um grande campeonato, na nossa ocasião ali momentânea, era devolver o calendário para o clube, conseguir chegar numa semifinal para ter esse calendário, buscar uma vaga na Copa do Brasil e você conseguir fazer uma Série D de prestígio. Afinal de contas, eram 15 anos que você não disputava essa competição. Você tinha que voltar a ter esse lastro, porque quando você monta uma equipe, que foi a montagem de 22, são jogadores com poucas minutagens. São jogadores que acabam assim, jogando a segundinha, jogam um pouquinho da primeira e sai. Você não tem aquele lastro de jogadores com uma minutagem muito grande, né? Já esse ano já foi diferente, porque jogadores próprios do Águia aí acabaram fazendo 28, 30 partidas na temporada. Isso te credencia cada vez mais. Mas a grande virada de chave foi quando nós enfrentamos o Itupiranga, onde era um momento de muita definição para nós, que antecedia a partida contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, onde eu tive uma conversa muito séria com os jogadores ali sobre a postura que estava sendo feita durante os jogos, achando que as coisas iriam acontecer de qualquer jeito. Eles entenderam esse start, nós fizemos um grande jogo, vencemos e ali conseguimos trazer o torcedor ao nosso lado. Aí quando você traz o torcedor ao nosso lado, quem conhece o Gino de Oliveira sabe o que eu estou falando. Aí vem uma vitória épica de 2-1, com gols 44, né, de falta, contra o Botafogo da Paraíba, que te dá um dinheiro para o clube, que dá um respiro, né? Aí você começa a embalar. Mas realmente, quando eu senti mesmo que era possível o título paraense, foi quando nós passamos do Goiás. E ali nós embalamos muito. Nós tivemos o respeito do Remo de Paysandu. Essa é a verdade. Eles começaram a enxergar nós como falando, opa, esse time aqui pode atrapalhar, com falas do Márcio Fernandes na ocasião, né? Indo com 3 zagueiros, enfrentando nós no Zinho de Oliveira. Sim. O próprio Marcelo Cabo, cansando de fazer elogios. E aí pegou nós um momento maravilhoso e, mais do que isso, os jogadores acreditaram que era possível. Mas se eu falar que nós montamos pensando no título, é mentira. As coisas foram acontecendo e isso que credencia um grupo vencedor. Cara, que bacana, porque vocês conquistaram o título estadual com muita propriedade. Isso daí ninguém pode falar, o contrário. Foi com muita propriedade. Vocês eliminaram o Paysandu na semifinal, né, num jogo em que vocês ganharam aqui em Belém, né, por 2-1, se eu não me engano. Perdemos o primeiro de 1-0 em casa. Pois é. Um pênalti polêmico.
que, na minha opinião, não foi pênalti. Foi fora da Foi área, fora né? da área. Pois é. E aí, aqui vocês vencem por 2-1, levam a partida para o pênalti e conseguem a classificação e conseguem esse título que, sem dúvida, não só o título por si só, mas aquele momento ali foi um divisor de água para o Águia, né? Porque dali para cá, nesse mais ou menos um ano que se tem, juntando também, claro, os sucessos obtidos na Copa do Brasil, que querendo ou não, financeiramente falando, gerou um impacto muito grande. Você tem, por exemplo, aí a certeza de que você vai receber em dia, estruturalmente falando, melhora também. Claro que não é do dia para a noite, mas já dá condições para melhorar. Então, é perceptível essa evolução do Águia. E eu estou falando isso porque já liga logo na minha próxima pergunta. Como é que está a estrutura do Águia hoje, depois de todas essas conquistas, depois de todos esses objetivos que foram conquistados? Foi importante você tocar nessa questão, né? Nós sabemos a dificuldade que é um clube do interior ficar se mantendo financeiramente. Então, essas conquistas de Copa do Brasil é importantíssima para o clube, né? E hoje você poder chegar 2 vezes seguidas uma terceira fase de Copa do Brasil mostra a dificuldade, né, que é num momento desse. Mas assim, o Águia sempre foi, eu costumo falar que em 2021 sempre foi um clube que honrou muito. Por isso que eu acabei aceitando, por mais que treinador novo, mas eu poderia colocar em xeque o início da minha carreira. Já tinha uma segurança Já aí. tinha uma segurança. Ele sempre foi um clube que sempre pagou em dia, que sempre te deu as melhores condições. E ficamos aqui no Sagres desde 21, não foi porque começamos a conquistar, sempre eles mantiveram isso. Alimentação, costumo falar que as coisas básicas eram muito bem feitas pela equipe, pela diretoria, por todos que envolvem, né? Nessa questão do Acre de Marabá sempre foi uma coisa. É claro que quando você tem esse aporte financeiro, te deixa com mais segurança, né? Para poder tocar a longo prazo, fazer contratos longos, poder se planejar melhor, Sim. né? Sem poder ficar tendo que só vamos planejar quando conseguir tal coisa. Então isso daí foi fundamental, né? O que eu posso dizer da mudança, com certeza, é a questão de estruturas, né? Tanto parte de marketing, a evolução da marca, o sócio-torcedor, a loja própria, porque lá em Marabá nós criamos um vínculo com o torcedor, né? Desde o mirim até o senhor ali, é uma coisa que eu falo que a minha grande conquista é essa, porque antes o pessoal ia praticamente porque não tinha nada para fazer, virou uma atmosfera lá de que todos agora coloca o Águia como grande prioridade, prioridade. Né? Então todos os jogos a gente vê com casa cheia. É claro que a diretoria vem tentando se reestruturar em questões de CTs, outras coisas também que é necessário para a gente poder ter cada vez mais essa qualificação para dar para os jogadores, né? Mas com certeza é um Águia aí que tem muito a crescer, mais uma vez conseguindo vaga de continuidade de calendário, que uma hora as coisas começam a crescer, embalar e o clube vem a ficar gigante como merece, né? E eu falo que isso é importante para os outros também se espelharem. O Campeonato Paraense é um campeonato que eu vejo com muito bons olhos. Nós temos que mudar um pouquinho isso, ser um pouco mais profissionais, digamos assim, crescer o campeonato para que atraia esse pessoal. Hoje a gente tem a dificuldade, eu não estava aqui no início, eu vi o Hélio cansando de falar sobre a dificuldade de poder trazer. Hoje tem jogadores que preferem jogar uma 2, uma 3, do que vir para disputar um campeonato paraense, porque às vezes falta um pouquinho mais dessa profissionalização, dessa organização, né? Eu participei de 3 anos aqui de campeonato, teve praticamente os 3 paralisação, com irregularidade de atleta, atraso. Então essas coisas influenciam para quando você vai tentar qualificar o seu elenco. Se nós sofremos com o Águia de Marabá, imagine um Remo e o Paysandu que tem uma visibilidade bem maior e uma camisa gigante. Provavelmente não poderia estar passando por essa situação. Eu concordo contigo, Matheus. Eu acho que realmente tem que profissionalizar mais, tem que evoluir mais, porque ficar do jeito que estava há 10 anos atrás, por exemplo, já não está. Mas também não pode aceitar que fique da forma como está hoje. Tem que evoluir. Está evoluindo? Eu posso dizer que sim, mas ainda não está do jeito como a gente deseja que o campeonato fique, né? Que melhora para todo mundo, melhora para os clubes, melhora para a imprensa, melhora para o torcedor. Isso daí é um ganho geral para todo mundo. O torcedor, inclusive, é o grande que move, né? Você vê não só em Marabá, mas você vem jogar
no interior, em qualquer lugar do estado do Pará, é lotado. Então tem um potencial grandíssimo. Eu espero sim que a gente acabe quebrando essa barreira aí, cada vez mais venham jogadores de qualidade, que os clubes também se organizem, não só o Águia, não só a Tuna agora que tem, mas também os outros clubes aí, para que a gente fazer um campeonato forte. E o Remo Paysandu vai crescer com tudo isso. Eu torço para o Paysandu permanecer ou até subir para uma Série A, para o próprio Remo subir, porque isso vai fazendo aquela escadinha, né? E quem ganha, com certeza, são todos envolvidos aí. É o que eu sempre falo, quando todo mundo começa a evoluir, a subir, é meio que como se fosse uma corda puxando os outros também a evoluir. Se não, fica pelo caminho, vai só participar da competição. E participar por participar é complicado, eu concordo contigo. Agora tu falaste uma coisa interessantíssima, que eu ia te perguntar, tudo bem que você não é da parte do marketing, da comunicação, mas até o John está aqui atrás no backstage, o Daniel estava aqui ainda há pouco, são as pessoas, uma das pessoas que estão aí à frente dessa parte, mas comece a uma força gigante, principalmente após a conquista do título estadual. São várias marcas atreladas ali, e eu fico observando, sou muito observador, olho muito pela parte de fora, e olha assim, a figura do técnico, ela influencia diretamente também nisso, né? O que eu consigo perceber é que existem várias marcas que confiam bastante na marca Águia de Marabá. E quando se vê um técnico que tem aí competência e que está fazendo um bom trabalho, isso acaba chamando cada vez mais. Como é que é o relacionamento hoje seu com essas pessoas que apoiam o clube hoje? Elas acham bacana teu trabalho, elas gostam, elas incentivam, valorizam? Oh, o teu boné. O teu boné provavelmente já me responde, mas eu quero saber os detalhes. Como é que é isso? Não, com certeza, né? É até uma das coisas que eu sempre bati aqui em 2021. Por exemplo, se eu não confiasse na palavra de um profissional, a primeira coisa que eu costumo falar, a pessoa fala, se eu vou ligar para um jogador, vem para o Águia de Marabá, ele vai entrar na rede social e vai procurar as informações. Hoje o cara encontra na rede social perfeito estado, né? Com fotos que o jogador precisa ter, valorização da imagem do atleta, do clube. É fundamental. Fundamental. E coisa que não tinha antes, era foto amadora, eram umas coisas assim que preocupa, né? Já preocupa quando a pessoa não tem conhecimento, preocupa muito mais quando ele entra e vê uma situação um pouco bagunçada. Hoje não. Hoje você consegue encaminhar para o atleta, falar assim, olha como está sendo feito aqui as coisas, olha como a tua imagem vai ser tratada. Exatamente, vai ser tratada. E hoje o John, como você citou aí, é um cara que praticamente faz tudo ali, fica ali do nosso lado, total confiança, um baita trabalho que ele faz aí, impressionante mesmo, né? E com certeza isso agrega demais para que a marca venha te procurar. Eu tenho alguns parceiros, né, que eu tenho um relacionamento muito próximo. O Tarcísio da Trator Peça, além dele ser um diretor, foi um cara que me abraçou desde o começo e acabou virando um amuleto aqui para mim, esse boné aqui, né? Mas eu tenho um relacionamento, graças a Deus, muito bom. Fiquei feliz que eles ficaram felizes quando eu retornei, né? Isso eu acredito que tenha crescido aí para o pessoal do marketing trabalhar e também a diretoria nesse trabalho. Bacana, cara. A gente está finalizando já aqui esse nosso bate-papo, mas antes eu tenho mais duas perguntas para ti. A minha próxima pergunta se diz respeito a estádio. A gente sabe que o Zinho Oliveira é a casa do Águia, é um estádio que, quando está lotado, é um estádio que realmente entra no psicológico ali do adversário, que o adversário fica totalmente perdido ali dentro. Mas já inúmeros jogos que já tiveram esse exemplo, incluindo o último da Copa do Brasil contra o Coritiba, que eu particularmente fiquei maluco em casa com aquele resultado. Enfim, mas o Águia hoje, devido ao tamanho que está se tornando, ele já não é mais aquele Águia de 5 anos atrás, por exemplo. Ele já está se tornando ali um digno representante, não somente da região sul do Pará, mas do próprio estado. O Águia precisa de um estádio com uma capacidade maior. Eu sei que está sendo construído esse estádio lá em Marabá. Eu não sei como é que está essa obra lá, eu te confesso. Eu até pesquisei, eu vi que ainda estava avançando, mas era aquele avanço tímido. Você acha que já está na hora de avançarem de fato, entregar esse estádio uma capacidade maior? Você acha que um estádio maior seria fundamental para o Águia hoje? Com certeza. É uma das grandes lamentações que eu tenho. A gente chegar numa terceira fase de Copa do Brasil e ter que jogar. Nada contra Belém, pelo amor de Deus. Não, óbvio. Estádio. É até bom deixar claro isso, porque... Tanto nós até esperamos que o torcedor compareça, prestigie, né?
para poder incentivar esses jogadores, nada contra, afinal de contas, Copa do Brasil, você acaba representando o Estado. Com certeza. Isso é muito importante, mas é uma lamentação que eu tenho desde o ano passado. Não dá para falar, ganharia o jogo, não ganharia o jogo, mas eu acho que a gente apresentaria todas as nossas armas, a nossa, entre aspas, cultura, o estilo de jogo, o ambiente. Então, assim, é uma coisa que eu lamento bastante. O que dá a impressão não querendo ser polêmico, não querendo criticar ninguém, mas o que dá a impressão é que não acreditavam que poderia ser possível novamente, porque as coisas ficaram pelo caminho, construímos tudo que nós construímos, aí tivemos o mesmo calendário esse ano, chegamos novamente na terceira fase. E estava tudo do mesmo jeito. E as coisas praticamente não andaram da forma que poderia ser. Mas, assim, cabe às pessoas responsáveis a estar fazendo, mas com certeza faz falta, o torcedor sente falta, a Invista tem que se deslocar aí alguns quilômetros para poder prestigiar um jogo no meio de semana à noite, e isso quem perde com certeza não é só eles, nós também que fazemos parte disso. Para você que não tem noção mais ou menos da distância, Marabá para Belém é uma faixa de 10 a 12 horas de viagem, se você vier por estrada, né, seja carro, ônibus. Por avião é 40 minutos, é rápido, mas nem sempre dá para você comprar a passagem com preço acessível, né? Ainda mais se tratando de um jogo que é meio em cima. Os horários também são poucas alternativas. Exatamente. Então a única preferência que tem é o torcedor vir de carro ou de ônibus para cá. Então realmente é um pouco complicado de fato. Agora, para encerrar, não poderia deixar de te perguntar isso, Mataus. Esse jogo contra o São Paulo, Copa do Brasil, são 2 jogos, inevitavelmente não há como não falar da disparidade financeira que existe, ela é uma realidade, mas a gente sabe que futebol é jogado dentro de campo, e futebol é 11 contra 11, é clichê essa frase? Mas é 11 contra 11, não tem essa. Como é que o Águia vai para esse jogo, Mataus? É o jogo até então mais importante da temporada, né? Até esse presente momento. Como é que o Águia vai para essa partida? Não, com certeza. É um jogo que nós temos que desfrutar, é o que eu venho falando para os jogadores, né? Nós nos colocamos nessa situação. A situação não caiu no nosso colo. Nós tivemos 2 grandes partidas, 2 grandes desafios pela frente para nos colocarmos nessa terceira fase, né? Sabemos, claro, que é o atual campeão da competição, isso já demonstra a grandeza, sem você ter que ficar perdendo tempo aqui falando sobre São Paulo, né? É verdade. Mas nós sabemos que é muito difícil, onde eu falo, o Águia tem que acostumar a fazer essas partidas para cada vez ficar mais comum, né? Digamos assim. Às vezes tem jogadores que não fizeram grandes jogos e estão presenciando pela primeira vez, aí tem que tirar um pouquinho dessa ansiedade, né? Querendo ou não, acaba dando uma pressão, né? Dá uma ansiedade você desfrutar de um momento tão importante como esse, né? Mas eu costumo falar, ninguém perde antes de jogar, né? Então nós temos que ter sabedoria, temos que ter muita atenção e desfrutar do jogo. É o jogo que vai demonstrar se nós vamos fazer para ter melhor sorte ou se nós vamos simplesmente ficar passeando e vendo o adversário jogando. Nós vamos falar, temos que ter um entendimento de que eles são melhores, qualificados, mas se nós tivermos a nossa entrega, nós podemos equilibrar, como você falou. São 11 contra 11, esperando sim fazer um grande jogo, conseguir ter a consciência que nós precisamos marcar, mas também quando tiver a bola nós precisamos ser agressivos, precisamos mostrar a nossa qualidade para poder desfrutar desse momento aí, quem sabe conseguir fazer uma grande partida e depois sim pensar na partida da outra. Deixa eu vir a água para cá, que eu sei que ela é importante. Obrigado, viu, John? É importante até pra gente dar uma hidratada. Não é assim, Mataus? A gente já tá chegando no final desse nosso bate-papo e toda a sorte do mundo para você, para todo o Águia de Marabá. Eu sei que todo o Pará vai estar torcendo pro Águia. Nós do canal RS Live Esporte, nós temos essa bandeira de sempre valorizar o que é nosso, de valorizar as nossas equipes, de valorizar a nossa região, nosso estado. E esse jogo certamente vai ser um jogo que todo mundo vai estar olhando. Pelo fato da partida, claro, né? Você enfrentar uma equipe de Série A, que é a atual campeã, e também porque está todo mundo, porque tem gente que não conhece ainda o Águia, está todo mundo curioso para ver o Águia. E, cara, Deus queira que seja uma partida, independente de qualquer situação, que seja uma partida boa para o Águia. Porque eu acho que já está na hora de descentralizar mais o foco aqui do futebol. O futebol do Pará não é somente Remo e Paysandu, existem outras equipes boas também dentro aqui da região, e o Águia já tem mostrado isso nesse tempo recente, né? Então, cara,
muito obrigado pela entrevista, te agradeço imensamente, toda a sorte do mundo. E para finalizar, eu queria que você falasse um pouco do que o Águia de Marabá representa hoje para você, para o Matheus, treinador, para o Matheus, filho do Gerson Sodré, para o Matheus ser humano. O que o Águia de Marabá hoje representa para ti? Eu que agradeço o convite, né? Terminando um pouquinho do São Paulo, a gente sabe, como você citou, né? Esperamos sim fazer um grande duelo para representar não só Marabá, mas também todo o estado do Pará. Pode ter certeza que vai ter muita garra, muita vontade aí para poder aproveitar bem desse momento e também mostrar que nós temos condições, né? Devido às proporções, nós temos condições de representar bem e fazer com que esse time acaba crescendo cada vez mais. Sobre o Águia de Marabá, eu costumo falar que representa uma grande parte hoje da minha vida, né? Porque foi meu primeiro time como treinador profissional, foi meu primeiro título como treinador profissional, meu primeiro trabalho, foi um título ao lado do meu pai como auxiliar. Eu acredito que eu sou um privilegiado, devo muito a isso, essa minha carreira. O Marabá vai ficar para sempre aí na minha memória, independente do que aconteça daqui para frente aí, vai ser um clube que eu vou guardar com tanto carinho. Inclusive o retorno foi muito em função disso, né? Os torcedores pedindo e por tudo que eles fizeram, abrindo as portas para mim. Então com certeza o Águia de Marabá está no meu coração, não só o clube, mas também toda a cidade que me abraçou, até quando eu venho aqui em Belém com vocês agora me tratando com muito carinho, não só Marabá, mas também todo o estado do Pará representa e vai representar para sempre aí na minha vida, não só pelo lado do futebol, mas também na vida pessoal. Beleza, então gente, esse foi o nosso bate-papo RS. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Valeu galera, tamo junto!